volte o direito a brotar, a gestar tempo novo, e a justiça qual rio em teu leito dá mais vida pra vida do povo. Jesus, nosso Deus e Senhor, honra e glória, poder e louvor a Jesus, nosso Deus e Senhor. Vamos dar uma passadinha no canto de entrada nosso, número 2. Voltai para o Senhor de todo o coração, mudai as vossas obras em sinal de conversão. Voltai para o Senhor de todo o coração, mudai as vossas obras em sinal de conversão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Bom dia a todos vocês presentes na Catedral Nossa Senhora de Lourdes e a você que nos acompanha através da internet. A celebração de hoje está sob a responsabilidade da catequese e está assim constituída. Ao comentário Graça Celeste, no canto litúrgico Equipe de Canto da Catedral. Fará a primeira leitura a catequista Marli Antunes. A segunda leitura a catequista Tânia Helena. E as preces pelo Mateus Burim. E presidirá essa Eucaristia o Monsenhor Roberto Carrara. Coloquemos neste momento diante do Pai todas aquelas intenções que nós trazemos em nossos corações e rezaremos também em ação de graças pelo aniversário natalício de Antônia da Silva Seranto, pela família de Silvio Henrique Moreira, pela saúde de Pedro Sone, Jorge Correia da Silva e João da Silva. Pelos falecidos, Osvaldo Brambila, 1 mês de falecimento, Ana Costa Marese, 4 meses de falecimento, Maria Isabel Zanquim, 5 anos de falecimento, e pelas almas de Silvio Moreira e Cícero Moreira, e por todos os nossos irmãos e irmãs falecidos. Canto número 2. Voltai para o Senhor de todo o coração, mudai as vossas obras em sinal de conversão. Voltai para o Senhor de todo o coração, mudai as vossas obras em sinal de conversão. O Cristo entregou-se humildemente, doou a vida para nos salvar, e toda a humanidade foi restabelecida, a falta de Adão foi redimida, e toda a humanidade foi restabelecida, a falta de Adão foi redimida. Voltai para o Senhor de todo o coração, mudai as vossas obras em sinal de conversão. Voltai para o Senhor de todo o coração, mudai
mudai as vossas obras em sinal de conversão. Sois filho desta luz e não das trevas. Vivei como herdeiros desta graça, e frutos vingarão de paz e de bondade, em passos de justiça e verdade. E frutos vingarão de paz e de bondade, em passos de justiça e verdade. Todos cantando. Voltai para o Senhor de todo o coração, mudai as vossas obras em sinal de conversão. Voltai para o Senhor de todo o coração, mudai as vossas obras em sinal de conversão. Temos umas 300 crianças hoje, né? Vamos acolhê-las, que bom. Vamos ouvir a leitura da ambientação. Estamos celebrando o segundo domingo da Quaresma, Vida Transfigurada. A liturgia deste segundo domingo da Quaresma nos mostrará que somente em contato com Deus pela oração responderemos satisfatoriamente à nossa vocação cristã e nos realizaremos como seguidores de Jesus, a quem demonstramos ter escutado no profundo de nosso ser. Não há cristão, não há apóstolo, não há testemunha sem oração pessoal e comunitária. Felizmente vão aumentando os grupos de oração, as vigílias. Hoje é uma ocasião para um autoexame. Rezo em minha vida muito, pouco, nada? Bem, caríssimos irmãos, reunidos aqui na Catedral de Apucarana, vocês que estão sintonizados conosco também através da internet. Por falar em internet, quero avisar que daqui a pouco vocês podem acompanhar também a missa pelo celular. Estamos adaptando, colocando os últimos progressos, né, da internet, da atualidade. Então vai facilitar onde quer que estejamos. Antes de começarmos, eu queria chamar a atenção dos senhores para aquela janela do em cima da porta central. O novo vitrô que nós colocamos. Então nós estamos com 3 vitrais agora, né? Em cada um deles tem sempre um sinal de Nossa Senhora. Nesse aí está aquela porta aberta, escada para entrar. Então chama-se Porta do Céu. Aqui na frente nós temos qual é a torre de Davi. E do lado de cá nós temos... Qual é? É outra... a Estrela da Manhã. São os títulos dedicados a Nossa Senhora. Cada janela dessas está em torno a 38 mil, considerando tudo. Não só os vidros, que são, como já disse, vidros importados, não são pintados, são feitos em Curitiba. E depois o nosso pessoal armar andames e trocar os vidros, etc. Fica o vitrô 35, mas as outras obras, as outras despesas correspondentes. Espero que vocês gostem. Se não gostarem, me avisem. Mas comparem esta com a última janela para ver a diferença grande que existe entre os 2 vitrais. Vamos iniciar então a nossa celebração nesse segundo domingo da Quaresma e o façamos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. É o momento então do nosso exame de consciência. Nós estamos ouvindo a palavra de Deus insistente para que nós nos santifiquemos, para que nós mudemos de vida, para que nós nos preocupemos com os demais. Tem havido algum crescimento, algum progresso dentro de cada um de nós? Nós podemos dizer que estamos num degrau mais acima? Não nos esqueçamos, a Quaresma é um instrumento que nos ajuda a alcançar a santidade. Todos temos que ser santos. E não é a santidade que a gente consegue de repente. É no trabalho cotidiano, no esforço de todo dia. Examinemos-nos então para ver se houve alguma coisa de bom nesta primeira semana da Quaresma.
Bem, somos limitados, fracos, débeis, desobedientes muitas vezes. Vamos pedir perdão? Cantemos. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, que nos mandastes ouvir o vosso Filho amado, alimentai nosso espírito com a vossa palavra, para que, purificado o olhar de nossa fé, nos alegremos com a visão da vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Terminados os ritos iniciais, passemos para a liturgia da palavra. Precisamos rezar, seja no meio dos afazeres de cada dia, seja retirando-nos a sós com Deus e subindo a montanha. Mas tanto num caso como no outro, escutando Jesus, que é escutar o Pai, para captar o mistério indizível e depois testemunhá-lo aos homens, nossos irmãos. Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias, o Senhor conduziu Abrão para fora e disse-lhe: olhe para o céu e conta as estrelas, se fores capaz. Ele acrescentou: assim será a sua descendência. Abrão teve fé no Senhor, que considerou isso como justiça, e lhe disse: eu sou o Senhor, que te fez sair de Ur dos caldeus, para te dar em possessão esta terra. Abrão lhe perguntou: Senhor Deus, como poderei saber que vou possuí-la? E o Senhor lhe disse: traze-me uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, além de uma rola e de uma pombinha. Abrão trouxe tudo e dividiu os animais pelo meio, mas não as aves, colocando as respectivas partes uma à frente outra. Aves de rapina se precipitaram sobre os cadáveres, mas Abrão os enxotou. Quando o sol já se ia pondo, caiu um sono profundo sobre Abrão, e ele foi tomado de grande e misterioso terror. Quando o sol se pôs e escureceu, apareceu um braseiro fumegante e uma tocha de fogo que passaram por entre os animais divididos. Naquele dia, o Senhor fez aliança com Abrão, dizendo: aos teus descendentes darei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio, o Eufrates. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é minha luz
de quem eu terei medo. O Senhor é proteção da minha vida, perante quem eu tremerei. O Senhor é minha luz e salvação. Ó Senhor, ouvi a voz do meu apelo, atendei por compaixão. Meu coração fala convosco confiante, é vossa face que eu procuro. O Senhor é minha luz e salvação. Não afasteis em vossa ira o vosso servo, sois vós o meu auxílio. Não me esqueçais nem me deixeis abandonado, meu Deus e Salvador. O Senhor é minha luz e salvação. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem, espera no Senhor. O Senhor é minha luz e salvação. Segunda leitura. Leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Sede meus imitadores, irmãos, e observai os que vivem de acordo com o exemplo que nós damos. Já vos disse muitas vezes, e agora o repito chorando, há muitos por aí que se comportam como inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição. O Deus deles é o estômago. A glória deles está no que é vergonhoso e só pensam nas coisas terrenas. Nós, porém, somos cidadãos do céu. De lá, aguardamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele transformará o nosso corpo humilhado e o tornará semelhante ao seu corpo glorioso, com o poder que tem de sujeitar a si todas as coisas. Assim, meus irmãos, a quem quero bem e dos quais sinto saudade, minha alegria, minha coroa, meus amigos, continuai firmes no Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Honra e glória, poder e louvor a Jesus, nosso Deus e Senhor. Honra e glória, poder e louvor a Jesus, nosso Deus e Senhor. Honra e glória, poder e louvor a Jesus, nosso Deus e Senhor. Honra e glória, poder e louvor a Jesus, nosso Deus e Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu à montanha para rezar. Enquanto rezava,
seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que 2 homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido, escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, meus caríssimos irmãos, estamos então nessa segunda semana, segundo domingo já, da Quaresma e da campanha da Fraternidade também. Então, eu queria somente, pegando o texto base, ler alguma coisa para a gente tomar consciência de algumas realidades bastante difíceis, né, que estão acontecendo, e também aquela história. O que eu posso fazer? Eu não posso mexer na Sanepar, eu não posso mexer nos esgotos, isso não é coisa minha. Então, tem coisas que eu não posso, mas tem coisas que eu posso e devo. E também criar aquela mentalidade, né, de que temos que cuidar da nossa casa comum, é o tema da campanha. Essa chuvarada toda aí, não é fruto, talvez, do nosso relaxamento, ou desvelo, né, pelas coisas da natureza? Vejam, por exemplo, na questão, então, de dados que estão apresentados a nós, né? Nós temos o Serviço Nacional de Informação, portanto, é coisa oficial. Mostram que pouco mais de 82% da população brasileira tem acesso à água tratada. 82%, até que está bom. Mais de 100 milhões de pessoas do país ainda não possuem coletas de esgoto. E apenas 39% desses esgotos são tratados. E o resto vai para a natureza. E por causa disso, o problema da saúde, o Ministério da Saúde, em 2013, notificou que mais de 340 mil internações aconteceram por infecções gastrointestinais no país, por causa justamente da falta de tratamento do esgoto e das coisas da natureza. Um número que também assusta um pouco. Segundo a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico de 2008, IBGE, do total de resíduos sólidos coletados diariamente, 50 e quase 1% são levados para lixões, 21,5% para aterros controlados, somente 27, quase 28% para aterros sanitários. Vejam que trabalho nós temos que fazer para manter a nossa natureza. Esse número aqui me deixa assim, até meio triste, me perguntando por que não muda. Os resíduos orgânicos representam quase 70% do total descartado, isto é, comida. Resíduos orgânicos, não é coisa que a gente controla, não são outros tipos. São 14, vejam bem os números, 14 milhões de toneladas de sobras de alimentos. 14 milhões de sobras de alimentos
são jogados fora. Significa que 19 milhões de pessoas poderiam ser alimentadas diariamente com essas sobras. 19 milhões. O número só de Manaus. A comida jogada fora no lixo em Manaus daria para alimentar 100 mil pessoas. O que está acontecendo? Uma coisa que me deixa triste, é essa que eu me referia antes. Os restaurantes não podem fazer a doação dos alimentos, mas tem uma lei que proíbe. Mas como? Nós fizemos um encontro de casais, nosso. Depois do almoço sobrou uma bandeja desse tamanho, intocado. Levamos para a Casa da Misericórdia. Não pode. Não pode. O que é isso? Nós pegamos, levamos para casa, botamos em Tupperware e vamos comer em casa. O que está vendo aí, gente? Tem que mudar alguma coisa nesse Brasil, nesse sentido. Tem umas leis aí que, pelo amor de Deus, essa educação da criança, esse é o trabalho do jovem. Mas, meu Deus, onde se viu isso? O IBGE, de 2009, diz que as empresas de abastecimento de água brasileiras, as empresas brasileiras, apresentam índices, o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, órgão oficial do governo, apresenta um índice de perda de água tratada de até 60%. 60% da água tratada é desperdiçada. Por quem? Vazamento, em casas também. Vejam também o dinheiro que foi gasto para preparar essa água. Agora está jogado fora. O que mais? Vamos deixar por hoje, vamos deixar assim. Na próxima semana, então, nós vamos começar a pensar um pouquinho o que nós podemos fazer. Né? O que cada um de nós pode, porque se eu não posso fazer a nível de governo, porque isso depende, então, da administração pública, governo federal, governo estadual, governo municipal, mas a nossa parte nós temos que fazer. E o que fazer? Então nós tivemos a reunião do clero quinta-feira e já começamos então a ver o que nas paróquias nós podemos organizar, que tipo de trabalho pode ser feito. Vamos falar isso então na próxima semana. Vamos para a liturgia da palavra. A palavra de Deus então de hoje. Vamos para a primeira leitura, aí é o livro do Gênesis. Então, nós temos aqui algo assim muito interessante. No ano 1900 antes de Jesus nascer, Deus chamou um homem chamado Abrão. Não é Abraão, não, é Abrão. Chamou de uma terra chamada Ur, na Caldeia, e trouxe para a terra de Canaã. Trouxe lá, ele e Sara, casal, e o sobrinho Ló também. Mas aí então, o texto de hoje nos mostra esse momento em que Deus faz uma aliança com Abrão. Depois ele vai mudar o nome para Abraão, mas agora, isso, e justamente depois que ele faz essa aliança. Então, o que está fazendo essa aliança? Deus está prometendo, promete duas coisas aqui hoje. Eu vou fazer você ter uma descendência tão numerosa como as estrelas do céu. Você é capaz de contar as estrelas que estão aí? Se você for capaz, a sua descendência vai ser mais numerosa. E a outra coisa, eu vou dar essa terra para você. E aí Abrão perguntou, mas e como é que eu sei, não é? Que prova o Senhor me dá de que vai acontecer isso? E Deus mandou pegar então 3 animais, de 3 anos cada um, dividir os 3 animais, colocar metade de um lado, metade do outro, e no anoitecer, quando o sol se pôs, passou uma chama pelo meio dos animais. O que significa isso? Era a aliança que era feita, era o tipo de aliança feita na época de Abraão. É por isso que nós sabemos que Abraão viveu no ano 1900 antes de Jesus, porque a arqueologia, esse trabalho dos arqueólogos que vão cavocando nesses lugares antigos, onde tinha construções, e ali foram descobrindo coisas, mas coisas recentes, aí de 1950, 1960, portanto, coisas descobertas recentes. E através dessas descobertas, então uma das coisas interessantes é que depois que conseguiram decifrar os hieroglifos que estavam escritos, as letras que estavam escritas ali, quando conseguiram decifrar, então
concluíram, chegaram, leram como é que eram feitas as alianças antigamente, nessa época. Então, 2 reis vão fazer aliança, então eles dividiam um animal no meio e os 2 passavam pelo animal, no meio dos 2, dizendo: o sangue que foi derramado aqui, se um de nós romper a aliança, vai derramar o seu sangue como estes animais. Estamos de acordo? Estamos de acordo. Os 2, portanto. Então a aliança era para sempre. No entanto, a aliança que Deus está fazendo com Abraão é diferente, com Abrão no caso. Por quê? É só ele que passa. Então Deus está garantindo que ele vai cumprir aquilo. Então ele não está pedindo ainda praticamente nada para Abrão. É uma aliança unilateral. Deus que promete, Deus que diz e Deus que vai fazer. Quando nós estivermos, na hora da consagração, nós vamos falar também desse sangue. Só que nós vamos falar de uma aliança nova. Tomai e bebei. Este é o cálice do meu sangue. Depois como é que é mesmo? O sangue da nova e eterna aliança, que será derramado amanhã, sexta-feira, por vós e para a salvação de todos. Então vejam, é uma aliança que Jesus faz conosco. Da parte nossa, pouca coisa se pede, mas Ele está derramando o seu sangue e dando a vida por nós. Então isso foi a promessa, a primeira aliança. Uma segunda aliança importante aconteceu no Monte Sinai, com Moisés, quando Deus está no Monte Sinai e faz aliança com o seu povo. Aí foi derramado sangue também de vários animais, e esse sangue foi derramado sobre o altar de Deus, e foi derramado sobre a cabeça do povo, da multidão, da assembleia que estava ali no Monte Sinai. Esta aliança, então no sangue também. Então vejam por que nós repetimos, este é o cálice da nova e eterna aliança. Só que agora é uma aliança nova e eterna, e não é somente para um povo, mas para todos os povos. É o que Jesus vai fazer dentro de alguns momentos, de alguns dias, né, no Calvário. Então, esta primeira aliança feita. A segunda leitura, São Paulo então está se apresentando como um modelo a seguir. Irmãos, observai os que vivem de acordo com o exemplo que nós damos. Meu Deus do céu, olha só o que São Paulo está fazendo. Quem é de nós capaz de dizer assim, siga meu exemplo, façam como eu estou fazendo, observem. Nós temos muito que crescer e que fazer e nos santificar. Temos que ser santos. Então temos que ser exemplo para todos os outros. Eu e vocês. Mas eu não posso dizer siga o meu exemplo, porque não sou assim ainda tão santo quanto deveria ser. Nem sei se sou, né? Mas em todo caso, a gente é santo desde que está sem o pecado grave. Então nesse sentido, está bem. Então São Paulo está dizendo, vejam que tem gente aí de vocês, gente que foi batizada e que está se comportando como inimigo da cruz, gente inimiga da cruz de Cristo. Está fazendo tudo diferente. Como é que está vivendo a vida aí? Quem é o Deus dele? O Deus dele é o estômago. Bebida, comida, festas, banquetes. O que mais? A glória deles está no que é vergonhoso, e só pensam nas coisas terrenas. Então, corrupção, roubando de cá, fazendo coisas de lá, se orgulham então do poder que tem. Poder, a riqueza, inimigos de Cristo. Então, agora vem a frase que está ligada com o Evangelho de hoje. Nós, porém, somos cidadãos do céu. De lá aguardamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele vai transformar o nosso corpo humilhado e o tornará semelhante ao seu corpo glorioso. O corpo glorioso que já está na ressurreição, mas que essa glória foi antecipada alguns, acho que 2 meses, 3 meses, um pouco mais, 4, com a sua paixão. Então, este momento em que Jesus sobe ao Monte Tabor, estava mais ou menos ali na época da festa das cabanas, que acontece no mês de setembro, e Jesus morre então ali no mês de abril, no mês de março, abril, tanto quanto aí, dá 6 meses antes. Então,
o momento em que Jesus está sendo agora glorificado, transfigurado, está antecipando aquilo que vai acontecer dentro em breve. Então vem uma transfiguração, vem a paixão, para depois vir a glorificação total. Então São Paulo está falando que nós vamos nos identificar com aquela glorificação que acontece com a sua ressurreição. Então nós estamos vendo Jesus subindo ao Monte Tabor, um monte de 600 metros, não chega a isso, 580 metros mais ou menos de altura. E Jesus sobe lá para quê? Para rezar. Vai lá. Levou os apóstolos para rezar. Os mesmos que ele vai levar depois lá no Jardim das Oliveiras para rezar. E o que acontece no Jardim das Oliveiras? Eles dormem. O que acontece agora no Monte Tabor? Eles dormem. E é Jesus que está ali agora se transfigurando. Então, essa transfiguração de Jesus, pode acontecer não igual, mas de forma semelhante conosco. Quando nós nos concentramos e não ficamos dizendo palavras decoradas, ou podemos dizer a palavra decorada, mas a mente deve estar concentrada naquilo que estamos fazendo. Vejam que dentro de nós acontece uma transfiguração também. Nós mudamos interiormente, porque nós estamos num contato direto com Deus. É isso que é importante. Então essa transfiguração, a pessoa sente-se diferente. Quantos santos nesse momento então foram levantados no ar? Temos vários casos, fenômenos realmente assim. Na oração ele então levita, vai para o alto, está rezando lá concentrado de uma maneira tal que o físico quase que desaparece. Então Jesus está fazendo isso e aqui vem a sua transfiguração. E nessa transfiguração aparecem essas duas figuras fundamentais do Antigo Testamento, Moisés e Elias. O Moisés, que é a figura mais importante do Antigo Testamento, porque é ela que tira Moisés que tira do Egito e leva até a terra prometida, aquilo que Deus tinha prometido a Abraão. Vou lá dar essa terra para você. Então, a Moisés é que vai levar de volta o povo para a terra da Caldeia, de Canaã. Moisés, representando, portanto, a lei, e Elias, o profeta, que está dizendo, nós falamos de alguém, esse alguém era você, falando de Jesus. Mas a palavra mais importante de tudo isso é justamente São Lucas nos contando que Jesus está ali, de repente a nuvem cobrindo o monte. Quando é que aconteceu isso? Da nuvem cobrir o monte? Lá no Monte Sinai. O Sinai coberto de nuvem, relâmpagos e a voz de Deus fazendo a aliança com o seu povo. Agora é Jesus que está aqui acontecendo a mesma coisa. E justamente aquilo que aconteceu lá, o Pai falando, agora é o Pai que fala. E a frase é esta, Este é o meu filho, o escolhido, escutai o que ele diz. Então, para nós, a salvação consiste em escutar Jesus e colocar em prática o que ele nos ensina. Porque é o caminho seguro que nos leva ao céu, para que depois sejamos também nós transfigurados e glorificados como ele o foi. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir e julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Momento das preces. O recado de Deus foi dado, sabemos o que devemos fazer e forças para isso. Vamos pedi-la.
Jesus, antes de sofrer a paixão, em um momento de muita glória, é apresentado pelo Pai como o Filho escolhido, a quem devemos ouvir, para que sigamos Jesus, seja nos momentos de festa ou de paixão. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. São Paulo afirma que, um dia, Jesus glorificará os corpos humilhados dos discípulos que seguirem seus mandamentos, para que não nos comportemos como inimigos da cruz de Cristo. Para recebermos essa glória, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Deus fez aliança com Abraão, prometendo muitas bênçãos, entre as quais a chegada do Salvador. Abraão acreditou totalmente na palavra de Deus, para que, nesta quaresma, nos esforcemos por seguir o exemplo desse homem de fé inabalável. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Para que neste tempo de campanha da fraternidade, nos preocupemos em realizar duas coisas importantes: cuidar da natureza e dos pobres que nos cercam. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Finalizando, rezemos o número 13 do pulsando litúrgico. Deus da vida, da justiça e do amor, Tu fizeste com ternura o nosso planeta, morada de todas as espécies e povos. Dá-nos assumir na força da fé e em irmandade ecumênica a corresponsabilidade na construção de um mundo sustentável e justo para todos. No seguimento de Jesus, com a alegria do Evangelho e com a opção pelos pobres. Amém. Amém. Nosso canto é o número 14. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Ao Pai voltemos, juntos andemos, eis o tempo de conversão. Os caminhos do Senhor são verdade, são amor. Dirigi os passos meus, em vós espero, ó Senhor. Ele guia o bom caminho, quem errou e quer voltar. Ele é bom, fiel e justo, Ele busca e vem salvar. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Ao Pai voltemos, juntos andemos, eis o tempo de conversão. Viverei com o Senhor, Ele é o meu sustento. Eu confio mesmo quando minha dor não mais aguento. Tem valor aos olhos seus, meu sofrer e meu morrer. Libertai o vosso servo e fazei-o reviver. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Ao Pai voltemos, juntos andemos, eis o tempo de conversão. Os caminhos do Senhor são verdade, são amor. Dirigi os passos meus, em vós espero, ó Senhor. Ele guia o bom caminho, quem errou e quer voltar. Ele é bom, fiel e justo, Ele busca e vem salvar. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Ao Pai voltemos, juntos andemos, eis o tempo de conversão. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício
seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória de seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que estas oferendas lavem os nossos pecados e nos santifiquem inteiramente para celebrarmos a Páscoa, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graça sempre, em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Tendo predito aos discípulos a própria morte, Jesus lhes mostra, na montanha sagrada, todo o seu esplendor. E com o testemunho da lei e dos profetas, simbolizados em Moisés e Elias, nos ensina que, pela paixão e cruz, chegará a glória da ressurreição. E enquanto esperamos a realização plena de vossas promessas, com os anjos e com todos os santos, nós vos aclamamos, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana nas alturas. Bendito o que vem, em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça, em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé.
Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo. O vosso servo Papa Francisco, o nosso Bispo Celso Antônio, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei as preces da vossa família, que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas, dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. Nós os lembramos, então, de modo particular de Osvaldo Brambila, 30º dia, Ana Costa Marese, 4º mês de falecimento. Depois também Maria Isabel Zanquim, aniversário de morte, e Silvio Moreira e Cícero Moreira. E todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória por Cristo Senhor nosso. A todos saciai com a vossa glória. Por Ele dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Amém. Pai nosso, Que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus como o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu.
Vamos transmitir a paz que recebemos de Cristo ao nosso irmão e receber dele essa mesma paz. Paz, paz de Cristo, paz, paz que vem do amor, te desejo, irmão. Paz que a felicidade de ver em você Cristo nosso irmão. Se algum dia na vida você de mim precisar, saiba que eu sou seu amigo, pode comigo contar. O mundo dá tantas voltas, a gente vai se encontrar. Quero nas voltas da vida a sua mão apertar. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e sereis salvo. Que o corpo e o sangue do Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Nosso canto da comunhão número 19. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Reconstrói a tua vida em comunhão com teu Senhor. Reconstrói a tua vida em comunhão com teu irmão. Onde está o teu irmão? Eu estou presente nele. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Quem comer o pão da vida viverá eternamente. Tenho pena deste povo que não tem o que comer. Onde está o irmão com fome? Eu estou com fome nele. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida,
todos tenham vida plenamente. Eu passei fazendo bem, eu curei todos os males. Hoje és minha presença junto a todo sofredor. Onde sofre o teu irmão, eu estou sofrendo nele. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Entreguei a minha vida pela salvação de todos. Reconstrói, protege a vida de indefesos inocentes. Onde morre o teu irmão, eu estou morrendo nele. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Vim buscar e vim salvar o que estava já perdido. Busca, salva e reconduz a quem perdeu toda a esperança. Onde salvas teu irmão, tu me estás salvando nele. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Reconstrói a tua vida em comunhão com teu Senhor. Reconstrói a tua vida em comunhão com teu irmão. Onde está o teu irmão? Eu estou presente nele. Eu vim para que todos tenham vida e todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Quem comer o pão da vida viverá eternamente. Tenho pena deste povo que não tem o que comer. Onde está o irmão com fome? Eu estou com fome nele. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu passei fazendo bem, eu curei todos os males. Hoje és minha presença junto a todo sofredor. Onde sofre o teu irmão, eu estou sofrendo nele. Todos cantando. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente.
todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Oremos. Nós comungamos, Senhor Deus, no mistério de vossa glória e nos empenhamos em render-vos graças, porque nos concedeis, ainda na terra, participar das coisas do céu, por Cristo nosso Senhor. Amém. Querem sentar-se, por favor? Os senhores têm no comunicando, aí na primeira página, né, os 15 conselhos do Papa Francisco para a Quaresma. Dê uma lidinha ali. Do lado está o melhor jejum. E no centro, então, os avisos. Chama atenção assim rapidinho, que os senhores têm aí, né, e podem ver, mas também para quem está acompanhando pela internet. Então, estamos com as inscrições para a catequese, as inscrições estão abertas. Então, quero lembrar que neste ano, a pedido também das catequistas, nós vamos fazer a catequese aqui no salão diaconal aqui de São Francisco, é chamado Papa Francisco. Justamente porque, por ser ali do Parque São Francisco e o Papa Francisco, então escolheram também esse nome ali, Papa Francisco. Então a catequese vai ser lá, vamos ver, esperamos que dê certo. Ali tem mais estacionamento, tem mais tranquilidade. Eu espero que seja realmente uma escolha gostosa para todos. O que mais? Conselho paroquial. Amanhã à noite nós teremos o conselho da paróquia. Então eu chamo os diáconos, ministros e responsáveis dos vários serviços paroquiais. Vamos começar a elaborar então nossas atividades para este ano. O padre Adir devia ter chegado já, mas ele vai celebrar a missa de 7º dia amanhã, lá em Guarapuava, e me prometeu que estaria aqui entre terça ou quarta-feira próximas. Nós vamos ter o encontro de casais com Cristo, então na próxima, depois de amanhã, terça-feira, aqui no Centro Comunitário. Depois tem o pedido das mães intercessoras, depois tem... nós vamos então retomar as atividades nas diaconias, a partir de agora. Então, aos sábados, nós vamos rezar nas duas diaconias, São Francisco e São José Operário, e durante a semana, então, nas diaconias e também Nossa Senhora da Esperança. O que mais? Vocês querem fazer da sexta-feira um dia diferente? Nós temos duas atividades na sexta-feira. A adoração ao Santíssimo, aqui embaixo na cripta, logo depois da missa, das 11h30, da meio-dia, portanto, 12h30. Vem a adoração a Jesus exposto. Ali você está vendo Jesus, olhe para lá, se ajoelhe e reze. Depois disso, então, terminamos também às 5h30 com as vésperas. As vésperas são a oração oficial da igreja. Nas vésperas, nossa mãe, quietinha ali. Segura o menino ali, senão eu mordo. Cadê? Ô papai, você tem que pegar esse menino e morder ele. E o papai é militar, vocês imaginam então, né? Isto. Olhando para mim aqui. Também quanto tem? 300 e pouco hoje, né? Então, a oração, as vésperas então, são essa oração da igreja, e nas vésperas são os salmos, são leituras bíblicas, e é a oração, então, cuja cabeça é Jesus. Portanto, é a oração mais forte depois da Santa Missa. Não existe outra, porque é de toda a igreja. Então, na parte da manhã, não melhor, antes da missa, das 18 horas. Depois da missa tem a Via Sacra.
quem quiser acompanhar os passos de Jesus para o Calvário. Então, toda sexta-feira, olha aqui como a Aninha está quietinha, olha só, ela está olhando para mim como uma namorada, né, bem? Eu amo você também. Ela diz que ela me ama e que eu sou o melhor padre do mundo. Aprendam com ela. O que mais? Encontro com as atividades dos catequistas e chega. Não tem mais aqui. No Google, se vocês pegarem lá, armadilha para o mosquito da dengue com a garrafa PET, ali explica como fazer, para pegar então todos esses mosquitos que estão aí, né? Do Aedes aegypti, não é Aedes aegypti, porque é latim. Latim, essas duas palavras A e E, quando estão juntas, se pronuncia E, Aedes aegypti. Então, podem fazer isso em casa, é simples, é uma garrafa cortada ao meio, tá ali, aqui tem, se alguém quiser ver, tem um exemplo aqui. Também a citronela, né? A citronela também plantada na casa, já foi dito aqui, algumas pessoas já colocaram na casa, espanta mosquito mesmo, foi o que garantiram pra gente. Colombas pascais, nós temos aqui, mas tem pouco já, porque nós vendemos muito a parte da manhã. Mas ainda tem um pouquinho para hoje, não vai dar para as missas da tarde. Mas quem quiser saborear nossas colombas, 10 reais cada um. E, tem a promoção humana também do queijo, pão de queijo. Cadê a Vitória? Está aqui? A Vitória não está. Está aqui. Então a Vitória é uma das nossas catequistas, o vovô dela está passando por um momento muito difícil de saúde, tem um tratamento assim, muito caro, então a mamãe está fazendo a promoção do pão de queijo. A venda do papel só, não o pão ainda, está aqui do lado do centro comunitário. Pronto. Quantas crianças? 77. 67. Tadinhas de vocês, mas tinha mais ainda, se as outras fossem também hoje, nossa. Vamos encerrar? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Quem é que está fazendo aniversário hoje aqui? Levanta a mão, deixa eu ver se tem alguém com aniversário. Tem um. Cadê? Não tem. Vem. A missa terminou. Um bom domingo a todos, um bom almoço. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Agradecemos a todos que nos acompanharam através da internet e desejamos a todos um bom início de semana. Por favor, deixar os folhetos nos cantos dos bancos. Obrigada. Eis, ó meu povo, tempo favorável da construção que te faz mais feliz, da construção de um mundo sustentável. Casa comum é teu Senhor quem diz: quero ver como fonte o direito a brotar, a gestar tempo novo, e a justiça qual rio em seu leito dá mais vida pra vida do povo. Eu te carrego sobre as minhas asas, te fiz a terra com mãos de ternura. Vem, povo meu, cuidar da nossa casa, eu sonho verde, o ar, água pura. Quero ver como fonte o direito a brotar, a gestar tempo novo, e a justiça qual rio em seu leito dá mais vida pra vida do povo. Quero ver como fonte o direito a brotar, a gestar tempo novo, e a justiça qual rio em seu leito dá mais vida pra vida do povo.